Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, JJ quer Pedro? Paulo Souza arruma novo emprego? Vidal fala à torcida do Mengão e torcida do Vélez irada faz protesto. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Meu amigo, você é apaixonado por produtos oficiais do Flamengo? Quer comprá-lo com um enorme desconto? Tá aí, o Flamenguista em Portugal dá um desconto especial para você. Basta você ir no site da loja oficial do Flamengo, Espaço Rubro Negro, e lá, quando realizar a sua compra, colocar cupom de desconto, primeira compra e código do vendedor, Fla em Portugal. Está escrito aqui, ó, aqui na tela. Se você fizer isso, você consegue 15% em qualquer produto oficial do Flamengo. Tem o link da loja aqui na descrição para facilitar a sua compra. E aí, vai perder tempo? Vai deixar de comprar produtos oficiais do Mengão com enorme desconto? Está na hora aí de você conseguir esse desconto. Galera, muita coisa para a gente falar nesse vídeo da manhã aqui de hoje. Ainda aí, né, uma noite chata. O Flamengo ontem poderia ter encostado no Palmeiras. Um empate de 1-1 no Maracanã com o Ceará, que não estava aí nas previsões que fazíamos, né? Teoricamente, imaginávamos uma vitória contra o Ceará. Muita gente questionando aí o técnico Dorival Júnior por não ter botado o time titular, mas a explicação dele é que ele quer colocar o time titular contra o Vélez, né? Acha aí que o confronto ainda não está decidido e que o Flamengo tem uma oportunidade, tem um jogo importante na quarta-feira como o Vélez. Vale lembrar, né? Terça-feira, Atlético e Palmeiras, Atlético Paranaense e Palmeiras, Palmeiras e Atlético Paranaense, 9h30 da noite aí no Brasil, 1h30 da manhã aqui em Portugal, decidirá o futuro finalista ou futuro companheiro do Flamengo na final. Quanto a isso, meus amigos, o Vélez vem no dia seguinte, na quarta-feira, ao Maracanã, tentar aí um milagre, né? Ou meter 4-0 no Flamengo para levar o jogo aos pênaltis, ou 5-0 para classificar o time à final de uma Libertadores. Porém, os torcedores não estão nada felizes aí com o time do estádio Al Mafdani, né? Inclusive, o Vélez perdeu ontem de novo. News Old Boys aproveita Vélez caído e volta à vitória. O News aproveitou o Vélez e venceu de 1-0 num jogo aceitável disputado esta tarde em Linhares pela 17ª rodada da Liga Profissional de Futebol Argentina. Juan Manuel Garcia, aos 11 minutos de complemento, deu a vitória à equipe de Rosário. Desta forma, o News somou uma quarta vitória no campeonato, enquanto o Vélez, de cabeça posta na segunda mão da semifinal da Copa Libertadores contra o Flamengo, não jogou bem e caiu ainda mais na tabela. Ambos os elencos protagonizaram o primeiro tempo chato, sem graça do jogo coletivo, pois não deram a entender que queriam abrir o placar no primeiro tempo. Lucas Prato teve o pênalti claro para o time de Liniers, que o goleiro Luano Morales cobriu. O complemento teve outros temperos. Vélez, precisando de uma vitória para sair do fundo da tabela, foi animador com Prato como referência do ataque, embora não tenha tido sorte. Aos 11 minutos, após um centro de Francisco Gonçalves, o Juan Manuel Garcia cabeceou por 1-0 e a vitória da equipe de Rosário. Com a vitória consumada, o News soma 23 unidades e se posiciona na classificação para a Copa Sul-Americana. Enquanto isso, o Vélez soma 12 pontos e é o penúltimo time na classificação
da atual disputa. Meus amigos, a situação aí do nosso adversário é uma situação periclitante, uma situação muito, mas muito ruim mesmo, né? O Vélez não consegue aí sair dessa draga, obviamente, mais provocada ainda pela questão da goleada do Flamengo, né? E ontem no Campeonato Argentino tomou outra piaba aí de um time que também não está bem na tabela. Então, a grande verdade é o seguinte: existe aí um clima tenso entre o Vélez e a sua torcida, que de certa forma culminou num protesto. Clima tenso, torcida do Vélez protesta na sede do clube às vésperas do jogo contra o Flamengo. A situação está quente na Argentina. O Vélez perdeu mais uma no campeonato argentino, sem vencer desde a quarta rodada. A derrota de 1-0 em casa para o Newell's Old Boys foi o estopim de um forte protesto do rival do Flamengo na Libertadores. Flamengo e Vélez ainda farão o jogo de volta. Durante o jogo, os torcedores já cantavam contra o presidente do clube, Sérgio Rapizarda, e xingavam o mandatário. Além disso, outro dirigente também, a equipe técnica do time também sofreram pressão. Após o apito final, a pressão não ficou somente dentro do estádio. Os torcedores se dirigiram até a sede do clube, que fica no mesmo local do estádio, e continuaram os xingamentos e os cantos contra a atual direção. A segurança teve que ser reforçada e não há relatos de acontecimentos violentos. Por que o Vélez lo quiero? Lo vengo a alentar. Rapizarda nunca mais protestavam depois de algumas imagens publicadas pelo perfil Lamadrinaves. E aí, meus amigos, é o seguinte: uma crise monstruosa. Tomar de 4-0 em casa não iria ficar assim. A torcida do Vélez está tão descontente com a atual situação do clube que cancelou 5 voos para o Rio de Janeiro recentemente. Após a derrota de 4-0, o pacote que já havia sido comprado pelos torcedores para assistir a equipe no Maracanã foram cancelados, ou seja, os argentinos jogaram a toalha, né? E aí, pessoal, tem esse jogo aí com um adversário em profunda crise para enfrentar o Flamengo, para tentar aí uma possibilidade quase impossível de vitória. Queria que você escrevesse aqui nos comentários. Você acha que tem alguma chance do Vélez conseguir a classificação em cima do Flamengo? Nem os torcedores do Vélez estão acreditando mais. Escreva aqui nos comentários. Meus amigos, depois do empate com gosto amargo, de novo, o Flamengo mantém a distância para o Palmeiras em 7 pontos, perdendo uma grande oportunidade em pleno Maracanã. O Vidal fez uma declaração pública aos torcedores do Flamengo. Vidal frisa que Flamengo seguirá na briga pelos títulos da temporada. Coluna do Fla. Nesse domingo 4, o Flamengo empatou de 1-1 com o Ceará em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com Dorival Júnior promovendo algumas mudanças na equipe, Arturo Vidal iniciou no banco de reservas. Porém, no decorrer do embate, o chileno entrou e foi peça fundamental na organização do meio-campo do mesmo. Após o duelo, através das redes sociais, o volante declarou que o time do Fla seguirá na luta por todos os títulos na temporada. Partida difícil, diz Vidal, mas sabemos que ainda podemos dar muito mais. Continuaremos trabalhando e lutando por um dos 3 objetivos nossos desse ano. Vamos, equipe, continuaremos lutando de pé, declarou Arturo Vidal no seu perfil oficial no Twitter. Né? E aí é o seguinte, de certa forma, né, o Gabigol se posicionou ontem, né, o Vidal se posicionou hoje, né, o elenco do Flamengo entende aí que foi um jogo muito abaixo do que se esperava. O Flamengo tinha a possibilidade de se encostar um pouco mais no Palmeiras, mas lembrando, né, o Dorival Júnior pegou essa diferença em 13. O Dorival Júnior pegou o time do Flamengo lutando para não cair para a segunda divisão. Né? Ontem, eu particularmente também colocaria o time titular, já que o adversário de quarta-feira é um adversário que está contra as cordas e provavelmente não teria força para lidar com o nosso time reserva. Porém,
Por outro lado, né, fica claro que o Flamengo, a diretoria do Flamengo e o Dorival privilegia as Copas. Né? Está claro aí nessa atitude. Aliás, já estava claro anteriormente, né, no jogo contra o Palmeiras ou em todos os outros jogos. O Flamengo tem disputado o Campeonato Brasileiro com o time reserva. Infelizmente, a diretoria, ao invés de reforçar o time reserva do Flamengo, no finalzinho da janela europeia ainda vendeu o Lázaro e o Vitinho, ou seja, né, os jogadores que jogavam ali improvisados de centroavante foram vendidos. O Flamengo tem uma situação específica no jogo contra o Goiás domingo lá em Goiânia. Pedro e Gabigol não poderão jogar. E, teoricamente, o centroavante do time reserva, que é o Lázaro, foi vendido. O Flamengo vai ter que inventar até domingo um novo centroavante, provando aí que para a diretoria do Flamengo, que já sabia que o Dorival iria aí mesclar as duas equipes, provando que o financeiro é mais importante para a diretoria do Flamengo ter. Quer dizer, não há problemas financeiros no Flamengo. Era só bater a meta de uma linha que, inclusive, não vai ser batida mesmo com a venda do Lázaro. Mas ajeitar o dinheiro para eles é mais importante do que a disputa do título brasileiro. Para mim, fica claro nesse movimento. Né? De novo, porque eles sabem que a permanência do Paulo Souza por tempo estendido no Brasileiro já tirariam, de fato, a chance do Flamengo ser campeão desse torneio. O Dorival até tem conseguido bastante uma aproximação aí de 13 para 7 pontos, mas a verdade é a diretoria do Flamengo, quando faz a negociação do Lázaro, prova que não está nem aí para o brasileiro mesmo, não. Em falar em Paulo Souza, meus amigos, está aí, ó. Pode ser que o Paulo Souza tenha aí um novo clube. Está aí, os hashtags fechado com o Paulo Souza vão ter aí um clube para torcer. Bolonha, Saputo, medida sobre Mihalovic, Paulo Souza ou Mota, potenciais substitutos. Sinisia Mihalovic já não está firme no cargo como treinador do Bolonha. Com o dono do clube, Soei Saputo, que hoje vai confrontar a sua gestão para tomar uma decisão sobre o futuro do Banco Emiliano. De acordo com o Ernesto Del Carlino, no momento há 2 nomes na disputa para possível substituição. O de Thiago Mota, após a despedida do Spezia, e de Paulo Souza, recém-saído da isenção no Brasil pelo Flamengo, e avistado ambos por Daliara, que San Siro para jogar entre Milan e Bolonha. Mas segundo o plano dos potenciais candidatos, Ranieri e De Zerbi. Ou seja, meus amigos, eu quero dizer o seguinte, ainda não é certo, mas os fechados com Paulo Souza podem ter em breve um time para torcer. É isso mesmo, é o Bolonha da Itália, Bolonha da região da Emília-Romagna da Itália, está aí. Né? Tudo bem, tem 4 treinadores disputando a vaga, o treinador atual está balançando e lá se fala em Paulo Souza como um dos nomes para dirigir. Olha aí as pessoas que estão carentes, aí, os fechados com Paulo Souza, os torcedores do Paulo Souza que se filtraram na torcida do Flamengo, quem sabe vão ter aí um time para acompanhar, já que o Paulo Souza é um dos nomes cotados, segundo a imprensa italiana, para dirigir o time. Então, tem uma parte aí da torcida que vai ficar feliz, porque vai poder acompanhar o Paulo Souza. Para mim, pessoalmente, o Paulo Souza, nos 40 anos que eu vi de Flamengo, para mim é o pior treinador da história do Flamengo que eu vi com meus olhos. Não há pior treinador que ele que tenha passado no Flamengo. Por quê? Um dos melhores elencos do Flamengo de todos os tempos, quase levou o time ao rebaixamento do Brasileiro, além de perder um tetracampeonato facílimo, além de perder um tricampeonato da Supercopa do Brasil, ou seja, um treinador que acabou destruindo, quase destruindo um dos elencos mais vitoriosos da história do Flamengo. Mas, falando em destruir outro treinador, pessoal, parece que ainda, vale lembrar que na Turquia a janela não fechou ainda, parece
que tem aí a ideia de continuar a contratar reforços. Jorge Jesus explica motivo de ter rejeitado o titular do Flamengo na busca por atacante. Treinador explicou as escolhas do Fenerbahçe no mercado de transferências. Jogador do Flamengo estava na mira de Jorge Jesus. Na Turquia, o Fenerbahçe leva sua vida tranquila. Porém, volta e meia a reação de Jorge Jesus. O Flamengo e o clube turco reaparecem. Como foi nesse final de semana, quando o técnico português deu explicações sobre os reforços contratados e os que não vieram, em especial para o ataque. O time turco procurou diversas opções, entre elas Pedro do Flamengo. Porém, o treinador explicou os motivos que o fizeram escolher por outra opção. Tínhamos 3 jogadores para a transferência para frente. Um deles era o Batshuayi, o outro era Gomes, e outro jogador. Então eu disse ao presidente que, se possível, minha prioridade era o Batshuayi, não o Gomes. A feição de Gomes eram semelhantes às de Cedar do Rum. E Pedro, o processo se desenvolveu desta maneira. Estou muito feliz por ele ter vindo para cá, revelou Jorge Jesus em entrevista coletiva. Jorge Jesus ainda procura por um reforço. A contar de hoje, ainda faltam 11 dias para que o mercado no futebol turco feche. O ataque já não é mais um problema para Jorge Jesus. A chegada de Batshuayi contempla as buscas do treinador do Fenerbahçe. Porém, a defesa ainda é uma incógnita na cabeça do comandante português, que volta os olhos outra vez para o futebol brasileiro. De acordo com o portal Fanatic, o nome de Nino do Fluminense segue na mira do Fenerbahçe. O clube procura opções para reforçar o setor, que ainda não está sólido na visão de Jorge Jesus. O zagueiro carioca, porém, tem um alto valor de mercado, estipulado em 9 milhões de euros, algo que assusta os turcos na hora de procurar o time carioca para fazer negócio. Né? E aí, meus amigos, é o seguinte, o Pedro realmente ali foi um nome citado por Jorge Jesus, porém, eu acho que a situação do Pedro do Flamengo é uma situação que faz com que o Jorge Jesus ele recue na tentativa da contratação. Vale a pena lembrar que, para contratar o Arão e para contratar o Gustavo Henrique, o Jorge Jesus consultou previamente o Marcos Braz, dizendo que não queria entrar em choque com o Flamengo, porque, na verdade, o Jorge Jesus pensa um dia em voltar a treinar o Flamengo. Então, obviamente, se houve uma consulta sobre o Pedro, o Flamengo e o Marcos Braz disse, olha, o Pedro de jeito nenhum, a gente vai utilizar o Pedro. E aí ele desistiu do Pedro como uma possibilidade de ataque para o Fenerbahçe. Meus amigos, vou pedir uma coisa a vocês. Né? Primeiro que vocês sentem o dedo no like, o que tem acontecido nos últimos vídeos aqui no YouTube. O YouTube tem privilegiado conteúdo sobre política. Você deve estar reparando que tem muito mais coisa sobre política na sua timeline do que tinha no passado. Para você acompanhar e continuar recebendo aí conteúdos do Flamengo, você tem que deixar o like, não só aqui nesse vídeo, mas com todos os vídeos que falam do Flamengo, para que o YouTube entenda que você não está interessado em política agora e está interessado em si em ver as coisas do Mengão. E vou pedir para que você se inscreva no canal. Está aqui, ó, plaquinha de 100 mil inscritos, pessoal. Eu ainda vou sortear 2 camisas do Flamengo, plaquinha de 100 mil inscritos, ainda dá para você concorrer ao sorteio. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se, né? Vermelho. Clica nele e você passa a ser inscrito no canal. Estamos próximos aí aos 107 mil inscritos. Em breve faremos o sorteio de 2 camisas do Flamengo. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.